Namastê, meus amados. Gratidão pela sua vida, pela vida dos nossos ancestrais. Meus amados, eu estava indo dormir e eu tive essa intuição, porque está na ponta da língua. Eu estava estudando aqui e vendo algumas pessoas falarem sobre a realidade, né? E eu quero contribuir para esse tema. Será que existe mesmo uma verdade? E aí, se a gente pesquisar lá no dicionário, a gente vai ver que significado de verdade, né, tá aqui, que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. As provas comprovaram a verdade do crime, por exemplo. Fiel ao original, que representa fielmente um modelo. A verdade de uma pintura, ela se expressava com muita verdade. Na filosofia, relação de semelhança, conformação, adaptação ou harmonia que se pode estabelecer através de um ponto de vista ou de um discurso entre aquilo que é subjetivo ao intelecto e aquilo que acontece numa realidade mais concreta, né? A etimologia vem a palavra verdade, vem do latim veritas. Então, eu vejo que há essa tentativa, Lord Kelvin até falava sobre isso, que há uma tentativa da mente humana de encontrar essa verdade, né? Isso nos traz um conforto, saber que uma coisa é verdade, saber que aquele amor é verdade, saber que a nossa profissão ela tem esse sentido de verdade, que a gente realmente está contribuindo. Esse sentimento é buscado pelo ser humano e não é de hoje. Então, a gente vem buscando a verdade, mas será que ela realmente existe? E quais são os mecanismos ou os sensores que a gente utiliza para encontrar essa verdade? A gente utiliza os 5 sentidos, né? Visão, olfato, audição, tato e paladar. Mas e o 6º sentido? E é muito interessante porque eu li um livro falando, o título era De Onde Vêm as Ideias? E o interessante foi que esse livro relatou algumas maneiras interessantes, mas não falou da onde realmente vêm as ideias. E para quem começa a estudar física quântica, o universo se abre, porque a gente começa a entender que existe uma onda, né? Existe uma onda de informação que está em todo lugar o tempo todo. E que a nossa consciência, né, que não tem um lugar fixo, os cientistas não alcançaram ainda determinar onde é que está a consciência humana. Eles não conseguiram. No mundo em que os cientistas verificaram que nós só conhecemos 4% do universo, sendo que a maioria desse universo é formada por energia negra, depois matéria negra, depois estrelas, depois vácuo, e depois o ser humano, 0,000 alguma coisa. Em um mundo em que os próprios cientistas que estão decodificando o DNA humano só conseguiram utilizar 5% do nosso DNA.
eu sei que buscar a verdade e sentir a verdade é uma coisa que a nossa alma anseia, mas é uma pergunta legítima. Será que a verdade é evidente em si? Será que realmente quando você vê a verdade e você fala, isso aqui é verdade? Será que aquilo ali é verdade? Que sistema ou que parâmetros a gente está utilizando, né, para ver essa verdade? Muitas vezes você viveu um amor e você pensou que era de um jeito. Só que não era do jeito que você pensava. Então, é interessante como o pensamento ocidental, naturalmente, ele vai conflitar com o pensamento oriental, sobretudo quando a gente fala do budismo, da transitoriedade. Então, como é que eu vou falar de uma realidade concreta se, pela física quântica, nada é concreto? Sendo que o concreto é apenas energia lenta. E podem os nossos sentidos serem falhos? Será que a gente pode enxergar alguma coisa como real e ter algum problema na nossa visão, que na verdade é um problema de interpretação? Porque os nossos sentidos captam, né? A nossa mente processa e é ela que diz que esse fone aqui é vermelho. Porque o vermelho não existe. É a minha mente que processa desse jeito. Então, como é que eu vou falar em verdade? Se tudo muda o tempo todo, se os próprios cientistas, os físicos, já descobriram que passado e presente e futuro coexistem, como é que eu vou falar de verdade? Então, é claro que as pessoas querem essa verdade, né? Elas querem uma certeza, né? E elas querem afirmar, por exemplo, alguém, fulano matou cicrano. Isso é errado. É claro que a gente quer ter essa certeza, mas sob a perspectiva espírita, e a gente precisa fazer essa abertura, né, de mente, a gente tem que abrir, né, essa caixinha. Por exemplo, a partir da perspectiva espírita, muitas vezes é um espírito que está atrás de uma vingança. E a gente tem casos e casos testemunhados e aí? Mas a gente está afirmando que é errado. Mas só que aquele espírito sofreu uma morte numa vida passada, injusta, e agora ele vem para se vingar. É claro que a gente tem também os parâmetros cristãos, né, de compaixão, mas como é que eu vou dizer o que é real se o conceito de realidade são os fatos? E desculpa te dizer, mas não existem fatos, existem opiniões, existem perspectivas. O próprio direito me ensinou isso. Para você que estuda direito, você tem a Constituição te dizendo uma coisa, o Código dizendo outra, a súmula te dizendo outra, a doutrina te dizendo outra, os tribunais te dizendo outra. São opiniões. Então, o mais próximo, e eu estava conversando com Rita aqui, a gente começou a conversar, eu falei, cara, tem que gravar isso. Pode ser que as pessoas não entendam nada do que eu estou falando, mas um dia eles vão, né? As pessoas vão entender.
E pode ser também que eu reflita, né, sobre isso e eu mude meu posicionamento, o que também não tem problema algum. Eu acredito o que a gente chama de verdade é um senso comum, é o que a maioria das pessoas entende como a verdade. Só que o interessante é que, na perspectiva da história, a gente teve várias pessoas que foram contra esse senso comum e elas mudaram a realidade do mundo a partir dos seus inventos, a partir das suas ideias. Então, dizer que a gente tem uma verdade última, né, é complicado. Existe uma verdade última, se eu tivesse que dizer isso, seria a espiritualidade, seria acreditar no que a gente não está vendo. Existem hipóteses, tá? Hipóteses da Terra ser plana. Existem hipóteses dos deuses serem astronautas, dos deuses serem extraterrestres. Porque se você pesquisar nos hieroglifos e em outras imagens deixadas há milhares de anos atrás, você vai ver que é um capacete, né? Inclusive os próprios Anunnakis têm um hieroglifo que ele está com relógio de pulso. Então, e aí, né? E eu com isso tudo? Existe a teoria da relatividade de Einstein. Tudo é relativo. Depende do seu ponto de vista. E quanto mais a gente se afasta dos ditos, entre aspas, fatos, mais informações a gente tem. Eu vejo que é uma questão de proximidade, né, e de afastamento. Para quem está mais próximo, você vai ter uma percepção. E a física quântica, que é uma ciência, fala disso. O observador interfere no objeto observado. A sua realidade vai depender do seu estado emocional, da sua cultura, da maneira como você foi criado, da maneira como você capta e processa através dos 5 sentidos essas informações, e você desenvolve o seu próprio imaginário. Então, dizer o que é real é bem complicado. Por mais que a gente queira ter essa certeza, né, dessa evidência em si, a gente sabe o que é real porque o que é real, então a natureza é o real. Será que é a natureza que é o real? E eu não estou querendo te enganar aqui não, tá? Eu só estou pensando alto. Existe o estudo da geometria sagrada e do som. Então, as moléculas, né, os átomos vibram e eles se unem para formar elementos e isso vai se tornando complexo e vai gerando os tecidos e órgãos e vai gerando as plantas, os caules e tudo. Então, e se nós formos fruto de uma grande projeção, de uma grande matrix?
E se a gente estiver aqui, né, só para ter essa experiência, você vai dizer que isso aqui é real? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que também estuda física quântica, o David, e foi muito interessante porque ele é fantástico. E ele falou assim para mim: olha, Felipe, você olha para frente, porque se você deixar de olhar, não vai existir. E isso, gente, é física quântica pura. Por quê? Tudo são escolhas. E se existe uma realidade última, eu acredito que ela está muito próxima das nossas escolhas, porque nós escolhemos a maneira como nós nos sentimos, nós escolhemos os nossos pensamentos. Por mais que isso seja difícil, e aí existe a filosofia dos estoicos, a filosofia, né, grega, para justamente fazer com que a gente desenvolva esse domínio da mente, coisa que já existia há muito mais tempo com os yogis no Oriente, com o Lao Tse há 3.500 anos atrás. Com Confúcio, é porque a gente não estuda tanto, né? A gente nunca teve contato com o Oriente. O Oriente, para o brasileiro, ele ainda está vedado. É como se ele permanecesse fechado, porque a gente não tem ainda essa ponte, né? Que é uma das coisas que eu estou tentando fazer através desse mundo contemporâneo da ciência, através da física quântica, onde eu encontrei grandes similaridades com o Tao, com o I Ching e Confúcio, né? Então, e com a própria yoga em si, né? Que tem mais de 5.000 anos, que estuda o poder da mente. E é muito interessante como a nossa percepção da realidade, ela é física, é material, é um fato, aconteceu. Aconteceu, mas será que eram os deuses astronautas? Porque eu vi, né, enquanto um homem primitivo, eu vi um dragão cuspindo fogo e passando pelo céu. E no meu imaginário, eu falei assim, caramba, aí eu desenvolvi a ideia, isso deve ser um animal que cospe fogo e voa, que a gente chama de dragão. Então você já reparou que na China e no Japão tem muito dragão? Não existe nenhum fóssil de dragão, mas isso está no imaginário. Então, essa verdade, ela pode ter uma outra perspectiva? Será que a gente realmente ultrapassou? Como é que eu vou saber que a Terra é plana? Eu tenho hipóteses. Pode ser que a gente não tenha chegado ainda numa hipótese que possa ser comprovada. Porque se a gente só sabe 4% do universo e 5% do DNA, eu acredito que é muita pretensão nossa dizer que a gente sabe a verdade e que a verdade é uma evidência em si. Eu acredito que não é. Eu acredito que tem mais coisas que a gente não conhece. Antes a gente pensava que a Terra estava no centro do universo, depois a gente descobriu que era o Sol que estava no centro do universo, e opa, espera aí, depois a gente viu que o quê? Que existem 100 bilhões de sóis. O que mais que a gente vai descobrir?
E isso dito, gente, pelas mentes mais brilhantes do nosso tempo atual. A gente só conhece 4% do universo. E a gente continua achando que são fatos. Não, isso são fatos, isso é concreto, isso é certo. A física quântica nos ensina que cada vez que eu tomo uma decisão, se eu tenho duas decisões, a partir do momento que eu tomo essa decisão aqui, esse caminho aqui desaparece e esse caminho aqui vai se ramificando. E a partir do momento que eu vou decidindo, eu vou criando a minha realidade. E essa análise do que é real, ela sofre influências informacionais da nossa família, né, que são as crenças limitantes, da economia, do nosso ambiente social. Não existe realidade, ou pelo menos uma realidade concreta. Existe sim uma convenção, um acordo social pela maioria das pessoas para dizer o que é real, o que não é real. Imagina lá se Santos Dumont ou os irmãos Wright tivessem aderido a essa convenção, a gente não teria descoberto o voo. E sempre é como o dilema da caverna de Platão. Sempre existirão pessoas que vão conseguir transcender o que a gente acredita que é real. Os próprios empreendedores. Então, o que é real é subjetivo e cada pessoa tem a sua percepção do que é real. Porque você pode olhar para uma criança, né, pobre, numa favela, e você pode falar, poxa, essa aqui é a realidade dela, mas dentro da cabeça você nem sabe o que ela está pensando, você não sabe nem o que está projetado para ela. Então, a gente se apega muito ao que a gente vê e as nossas crenças vão basear as nossas ações. Então, é claro que isso, né, leva a outras consequências. Que muitas vezes as pessoas têm medo, mas é uma questão para a gente realmente entender e de alguma forma buscar essa reflexão, porque não vai ter uma resposta última. Na minha concepção, nós somos programas. E na minha concepção, a alma não morre. A gente aprende e leva para outra encarnação. E aí e não é só a minha concepção, é a concepção de várias escolas, do espiritismo, do budismo. Então, querer que alguém determine... É a mesma coisa. A gente pode chegar próximo, mas nenhuma filosofia vai te definir. Né? É porque você que tem que fazer esse papel. Porque segundo Freud, segundo Jung, segundo... Tá, tudo bem. São pessoas importantes que trouxeram esse conhecimento, mas e aí? E se eu não me encaixar, quer dizer que eu não sou real? Será que eu sou real? Será que sou eu que estou falando para vocês?
E o que me define como real? Porque você está me vendo aqui? Mais uma vez, o que é real vem das nossas assunções. Você pode estar num momento difícil da sua vida e dizer, olha, essa aqui é a minha realidade. Porque você está olhando, você está sentindo, você está com essa emoção, né? Com essa imagem mental que são os sentimentos. Mas só vai ser a sua realidade se você escolher isso. Porque além dos nossos 5 sentidos, existem outras realidades, existem outras dimensões. Então, para concluir, segundo essa pequena reflexão que eu estou tendo aqui com você, ainda bem que vai ficar gravado, são as nossas escolhas. Qual é o propósito da sua vida? Não existe propósito. É você que tem que encontrar. É você que tem que escolher. Vai ser o que você quiser escolher. O que você quiser que seja, vai ser. Qual é a verdade? É você que vai escolher a verdade. E não existe limite para o que a mente possa alcançar, porque se as mentes, mais uma vez, mais brilhantes do nosso tempo, só conseguiram decodificar 5% do DNA, a gente nem chegou ainda na nossa, sabe, na nossa capacidade psíquica, na nossa intuição, na nossa capacidade de materializar alguma coisa. A gente não chegou nem perto. E aí você vem dizer para mim que existe uma realidade e que a verdade é evidente em si. Isso não nos afasta de buscarmos nos ancorar, de buscarmos algum paralelo para a gente se situar, né? Porque alguma coisa a gente tem que ter. E o mais próximo que eu encontro disso é a natureza. Então, será que a nossa realidade psíquica evoluiu nesses últimos 10 mil anos? É você que tem que escolher, é você que vai dizer. Porque é você que determina a sua realidade a partir das suas escolhas. E existem camadas, existem níveis, existem platôs que podem mudar assim, ó. É rápido. Não é uma questão de tempo, é uma questão de alinhamento. Você pode decidir, né? Porque a realidade, eu penso que as nossas escolhas são as únicas realidades. Você pode escolher mudar a sua vida agora. Nesse momento, você pode decidir se afastar dos maus hábitos e fazer da sua vida algo mais próximo do que você deseja. Fez sentido para você? Se não fez sentido para você, não tem problema. Volta aqui, assiste de novo, deixa um comentário. Você pensa que tá certo, que realmente faz sentido o que eu estou falando ou não? É importante a gente pensar, né? E ainda bem que a gente pensa.
porque a gente pode criar o nosso próprio caminho, sem ter que seguir a realidade dos outros. Vamos juntos? Gratidão. Namastê.